Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do Discipulado Moderno. Estamos juntos em uma jornada de crescimento espiritual, buscando cada dia parecer mais com Cristo Jesus. É o que a gente chama de discipulado moderno. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. Já estamos na terceira aula. Se você, por acaso, perdeu as duas primeiras, queira, por gentileza, acessar o canal Neri Oliveira e procurar ali na playlist do Discipulado Moderno, a aula 1 e a aula 2. Quando termina? Na volta de Jesus. Eu costumo dizer que discipulado não tem formatura. Cada dia estamos procurando crescer mais na graça, no conhecimento, no compromisso, no companheirismo com Deus. Então, é uma jornada que só vai ter fim na volta de Jesus. Seja bem-vindo. Se você está chegando agora, não tem problema, ainda tem tempo. Vamos juntos neste projeto de crescimento espiritual. Como eu disse, hoje é a aula 3, e esta aula está aí à sua disposição. Na hora que você tiver condições de assistir, fique à vontade também para comentar. Hoje o nosso assunto é esse, ouvindo a voz de Deus. Já vimos que o discípulo está sempre procurando ser parecido com Jesus. E receber as mensagens que ele deixou para nós é primordial, é fundamental. Ouvir a voz de Deus é o desafio para nós nesta aula que vamos começar agora. Olha, você, como discípulo, tem que andar lado a lado com Jesus, não é? É assim mesmo. Um cristão, ele não pode se contentar em viver sem Deus, sem Cristo. Eu costumo dizer assim, olha, não existe feijoada sem feijão. Da mesma forma que não existe cristianismo sem Cristo. E nesse processo de discipulado, quando você foca, quando você tem como objetivo ser semelhante a Cristo, você tem que estar assim, ó, com os ouvidos atentos para ouvir o que ele tem para dizer para você. Quando alguém que quer ser discípulo de Cristo não anda na presença dele, ele está em sério perigo, está correndo risco. É um perigo viver longe de Jesus. É um perigo acordar de manhã e sair sem ele. De alguma maneira, você tem que ir à presença de Deus já no início do seu dia, não é? Aquilo que a gente costuma dizer na igreja, olha, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É um texto bíblico, Mateus 6:33. Então, a sua primeira atividade do dia é agradecer, é estar na presença dele, é convidar Cristo para caminhar contigo, ou melhor, você dizer assim, Senhor Jesus, vamos juntos? Vamos para as minhas atividades, mas quais são as suas atividades? Quais são os teus planos para mim hoje? Esse é um alvo muito elevado, né, para todos nós que queremos nos parecer com Cristo Jesus. É pela contemplação que nós somos transformados. Você conhece esse texto, não conhece? É pela contemplação que nós somos transformados. Você conhece bem esse texto. É um texto bíblico. Então, se você passa tempo na presença de Deus, se você caminha com Ele ao longo do dia, você vai ficar parecido com Ele. Você se lembra da experiência de Enoque? Enoque andou com Deus. Então, caminhar com Deus é o seu objetivo, é o meu objetivo, é o nosso alvo que queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Agora, quando uma pessoa começa a andar sem Deus, acorda de manhã e não está nem aí para Deus, não convida Deus para as atividades, não anda na presença de Deus, essa pessoa que anda sem Deus está sempre em crise. Está sempre difícil. As pessoas costumam dizer aí, olha, se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Então não dá para admitir
um discípulo andando longe de Deus. Na realidade, Cristo mesmo disse isto, que nós que queremos ser discípulos dele, nós precisamos permanecer com ele. Veja esse texto aqui, ó, João capítulo 15, verso 7. Vamos começar aqui com esse texto extraordinário da palavra de Deus. São João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Eu vou ler o texto aqui com você. Diz assim, ó: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui está falando também da questão da oração, não é? Pedir, ok? Mas olha essa parte inicial. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. O discípulo permanece em Cristo. Esse é o nosso desafio. Permanecer em Cristo todos os dias, o dia todo. Porque tem gente que faz assim, ó, acorda de manhã. Opa, vou na presença de Deus. Então, 15 minutinhos. Pega a Bíblia, a lição, uma oração rápida, 15 minutos, aí diz assim: Senhor, já busquei o teu reino, já fiz a tua vontade, já orei, já li, já meditei, 15 minutos. Agora o senhor fica aí, sentadinho no sofá, ou aqui no quarto, me espere, no final do dia eu retorno, e aí nós continuamos o nosso companheirismo, a nossa comunhão. Dá para imaginar um discípulo assim? Não dá, não é? 15 minutos? Não é como um celular, né? Que você carrega ali e sai o dia inteiro, aí quando acabar a bateria você volta e conecta de novo. O discípulo, ele tem que ir à presença de Deus na primeira hora do dia, no seu momento inicial das suas atividades, mas ele precisa caminhar. O texto diz, permanecer em Cristo. E como é que a gente faz isso? Permanecer em Cristo. Nós precisamos permanecer na palavra, ou permitir que a palavra permaneça em nós. Olha o que diz aí João 15, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, é ir à presença de Deus e permitir que a palavra permaneça em nós. E constantemente, na Bíblia, nós temos essa mensagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por exemplo, Lucas capítulo 8, verso 8. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no livro de Apocalipse, nós temos essa frase de forma repetitiva, quando diz assim, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, né? O que o Espírito tem a dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que isso quer dizer? Ouvidos todos nós temos. Mas o texto está querendo dizer assim, quem quiser ouvir, quem quiser colocar sentido, quem estiver disposto a aprender, então escute, porque o Espírito vai falar. Então, meus amigos, esta é uma mensagem bíblica, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. No mundo que nós estamos, tem tantas vozes, né? Tantas coisas, tanta mídia. Você recebe diariamente centenas, dezenas, né, de mensagens no seu celular. É gente falando isso, é gente falando aquilo, a televisão falando aquilo outro, as redes sociais falando. Eu sei, às vezes é importante você estar atualizado, né? Sintonizado, antenado. Agora, mais importante do que ouvir o que o mundo tem para nos dizer, é ouvir o que Deus tem para falar para nós. Olha esse texto aqui que eu vou colocar para você, Tiago 1,19. Todo homem esteja pronto para ouvir. Olha, o Espírito de Deus está falando para você. Esteja atento, esteja pronto para ouvir. Ouça. E nesse processo, meus amigos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente. Sabe por quê? Porque é através da mente que Deus fala conosco. Você pega a Bíblia, vai estudar a Bíblia, Deus vai falar com você através da sua mente. A sua mente precisa estar livre, desimpedida, sabe? O canal tem que estar limpo para que a mensagem chegue e você consiga discernir e compreender completamente
qual é o sentido da mensagem de Deus para você. Olha esse texto aqui que Jesus colocou. Olha, eu vou mencionar aqui, ó, Lucas 8:18. Estou aqui em João, eu vou voltar um pouquinho aqui à Bíblia, você pode acompanhar aí também com a sua Bíblia. Então, aqui Lucas 8:18, fala mais coisas o verso, mas a parte inicial, nessa versão que eu estou utilizando, a Nova Almeida atualizada, diz assim, ó, portanto, vejam como vocês ouvem, preste atenção no que vocês estão ouvindo, tomem cuidado, né? Estejam atentos, vejam como vocês estão ouvindo, Lucas 8, verso 18. Nesse processo, a gente tem que tomar cuidado. Como que está a nossa mente? Quais são as coisas que estão ocupando a nossa mente? Será que existe alguma coisa que está impedindo de eu ouvir a mensagem de Deus, discernir o que Ele quer para mim? A palavra realmente, ela chega na minha mente, no meu coração? Eu posso dizer como o salmista, escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Ou a palavra chega, bate aqui, espirra, volta, vai embora. Como está sendo? Como que está a sua mente? Então, por isso que Jesus disse aqui, ó, cuidado. Portanto, vejam como vocês estão ouvindo. Olha, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente. De repente, tem alguém aí que está com a mente fechada para a mensagem de Deus. Talvez alguém esteja com uma mente superficial, até lê, sabe? Mas sem aquela vontade, sem aquele desejo de compreender, de discernir a mensagem de Deus para o tempo presente. Talvez alguns de nós estejamos com a mente sobrecarregada, embotada, com muitas preocupações. Você se lembra Jesus falando no Sermão do Monte? Qual é o homem que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida se ficar preocupado, se perguntando o que comeremos, que beberemos, que faremos? São as preocupações. Antes da coisa acontecer, você já está preocupado, já está ocupado. Olha só. Então, como é que está a sua mente? Está livre, desimpedida? Você tem condições de ouvir, discernir, compreender a mensagem de Deus? Olha, o meu desejo é que, como discípulos do Senhor Jesus, nós possamos dizer como disse o salmista: guardo a palavra no meu coração. Você ama realmente a palavra de Deus? E como a palavra de Deus é extraordinária, não é? Nós só temos a ganhar quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus. Devemos guardar a palavra no nosso coração, para estarmos mais seguros. Agora, além de ler, além de estudar a palavra, é importante viver de acordo com a palavra. Vejam só o que está aqui em Tiago, capítulo 1, verso 22. Veja aqui, eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia aí, em Tiago 1, 22, e acompanhar comigo aqui, ó. Tiago 1, verso 22. O texto diz assim, ó, vou colocar aqui para você. Me acompanhe. Tiago 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só o que a palavra de Deus está falando para você e para mim nesta hora. Nós não devemos ser meros ouvintes, mas também praticantes. Em outras palavras, devemos viver de acordo com o que nós ouvimos. A voz de Deus falando, a palavra está falando, a palavra está ensinando. Então, nós precisamos viver de acordo com o que nós ouvimos. E esse ouvir, queridos, tem que ser diariamente. Na sua agenda deve constar esse programa, sabe? Você tem que procurar estar todos os dias, olha, todos os dias, diariamente ouvindo a voz de Deus. Um discípulo de Jesus, ele não pode ficar um dia sequer
sem ouvir a voz de Deus. É fundamental. Isso aqui é primordial. A palavra tem que ter primazia na sua vida. Ouvir a voz de Deus tem que se tornar familiar para você. Assim como a sua voz é familiar ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, ao seu marido, pode estar assim no meio de muita... Epa, olha, eu conheço essa voz, eu sei quem é que está falando. Você precisa ter essa intimidade com Deus a ponto de discernir se é Ele que está falando ou não é Ele que está falando, tá? Então, isso aqui é primordial. Aí vem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: como estudar a Bíblia? Como você tem estudado a palavra de Deus para que ela fale ao seu coração? Como nós podemos fazer isso? Existe alguma diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Bom, uma leitura é diferente de um estudo, né? Ler é assim, superficialmente. Agora, estudar é você com calma, procurar entender o texto, dialogar com o texto, extrair as informações que estão mais abaixo, não só na superfície, mas aquilo que a própria palavra diz, né? Buscar como a um tesouro escondido, cavar, buscar. E eu costumo dizer, meus queridos, que existe uma diferença, assim, bem distintiva, uma diferença entre ler e estudar. E sabe onde está a diferença? Onde está a diferença entre ler e estudar a palavra de Deus? Alguns de vocês já sabem, porque já me ouviram dizer. A diferença está aqui, ó. O lápis, a caneta na mão. Quando você estuda, você pega a caneta e, ó, peraí. Então, vamos lá. Vou ler Tiago, que é o texto que está aberto aqui. Então, Tiago. Carta de Tiago. Eu estou estudando a Bíblia. Bem, quem é esse Tiago? Eu tenho que fazer algumas perguntas, dialogar com o texto. Isso é estudar. Agora, quando você pega Carta de Tiago, prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Esta leitura não vai produzir bons frutos. Bom, uma simples leitura da Bíblia já ajuda em alguma coisa, né? Mas estudar faz toda a diferença. Aí você pega a sua caneta e vai lá, peraí. Quem foi Tiago? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você não quer escrever na sua Bíblia, rascunhar, pega um caderninho, pega um papel, alguma coisa, e vai escrevendo, anotando e dialogando com o texto. Você precisa fazer perguntas corretas, perguntas diretas ao texto. Você está lendo um texto, um capítulo, um livro da Bíblia. Que perguntas você deve fazer nesse processo de estudo da palavra de Deus para que você ouça a voz de Deus? Quais são as perguntas? Quero colocar aqui algumas para você. Uma das perguntas, ou algumas das perguntas que você pode fazer é a seguinte: quem é o autor? Ó, Tiago. Mas quem é esse Tiago? Quando ele viveu? Quando ele escreveu isso aqui? Para quem ele escreveu? Qual é o propósito desse texto? E aí você vai dialogando com o texto. Tem várias perguntas, eu estou colocando apenas algumas delas. Outras perguntas que você pode fazer, e que eu tenho orientado as pessoas a estudar a Bíblia, é o seguinte: o que esse texto aqui fala sobre Deus? O que esse texto fala sobre os filhos de Deus, ou aqueles que têm um relacionamento com Deus? Esse texto fala alguma coisa sobre aqueles que não têm um relacionamento com Deus, que não estão nem aí para Ele? Esse texto fala alguma coisa para mim? Que lição eu posso extrair desse texto? O que eu posso aprender com esse texto? Então, tentando responder essas perguntas, você vai ter condições de discernir a mensagem de Deus para você.
É um estudo mais atencioso, uma leitura mais atenciosa, né? Mais detalhada. Você vai dialogando com o texto. Isso vai fazer um bem tremendo para você. E nesse processo, você encontra alguns textos assim extraordinários que dá vontade de memorizar. Como diz o salmista, guardar no coração ou na memória. Então, algumas pessoas têm facilidades para memorizar textos, referências, né? Outras pessoas já têm mais dificuldades, né? Aí você me pergunta, como eu faço para memorizar os textos da Bíblia? Como eu faço para memorizar um verso? Nós temos um verso para memorizar na lição da escola sabatina, né? Como fazer? Como memorizar um verso? Quero dar aqui algumas dicas para você, para ajudar você a memorizar os textos. Primeiro, leia o texto várias vezes, leia o verso várias vezes e em voz alta. Então, você pega lá o texto, olha lá, 1:22, né? Então, você pode fazer assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, vamos ler de novo. Olha lá. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Já leu 2 vezes. Vamos tentar de novo? Vamos ler a terceira. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso está escrito onde? Tiago 1:22. Aí agora você tenta falar. Então, a repetição vai gerar aprendizado e vai ajudar você a memorizar esse texto. Então, a primeira dica que eu dou é essa: leia o verso várias vezes e em voz alta. Se for preciso, vá até o espelho. Sabe aquela pessoa que aparece lá quando você está diante do espelho? Leia esse verso para essa pessoa, em voz alta, para ela escutar. E você vai memorizar com mais facilidade. Qual é a segunda dica que eu dou? Divida o verso em partes menores. Olha, sejam praticantes da palavra. Ok, primeira parte do verso. Sejam praticantes da palavra. É a primeira parte. Agora, qual é a segunda? Ó, e não somente ouvintes. E não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você divide em 2, 3 partes do verso. Enganando-vos ou enganando a vocês mesmos. Divide o verso em partes menores. Decora uma parte, acrescenta a segunda. Aí depois tenta falar a parte 1 e 2 juntos. Agora acrescenta a terceira parte. Depois tenta falar a parte 1, 2 e 3 tudo junto. E assim você vai conseguir memorizar esses textos, né? Bíblia e qualquer outra coisa que você queira memorizar, né? Se você fizer assim, repetir, ler em voz alta, dividir em partes menores, vai ajudar. Uma outra dica: escreva o verso em pequenos cartões. Você pode pegar papeizinhos assim, ó, hoje até mesmo no celular, né? Criar um post aqui, um banner com o verso, coloca como tela de abertura do seu celular, né? Ali na sua foto, e aí coloque esse cartão ou esses cartões em lugares acessíveis, né? Aqueles lugares que você sempre vai passar por ali, ou lá no filtro onde você pega água para tomar, ou onde você guarda o celular, algum lugar assim bem perto de você, para você estar sempre se lembrando disso. Então, essas são algumas dicas que eu quero deixar aqui com você para ajudar você nesse processo de memorizar a palavra de Deus. E quais são os benefícios? Quais os benefícios que temos ao memorizar a palavra de Deus? Existe algum benefício? Sem sombra de dúvidas, né? Temos muitos benefícios se nós memorizarmos a palavra de Deus. Permitam-me colocar aqui alguns. Olha, o primeiro, memorizar a palavra nos ajuda a resistir à tentação. Eu já mencionei aqui o Salmo 119, vou ler aqui esse verso com você. Você pode fazer isso também, tá? Se você tem aí a sua Bíblia, senão, em outro momento, você pode conferir isso daí também, tá? O Salmo 119, verso 11, diz assim, ó: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aqui está um benefício, né? Vem a tentação, opa, a palavra diz isso, não posso fazer, porque aqui está, olha, um texto claro, assim diz o Senhor.
Qual é o outro benefício de memorizar? Ajuda-nos a tomar decisões inteligentes. O Salmo 119, no verso 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que memoriza o texto, vai ter sabedoria dada por Deus na hora de tomar decisões importantes da vida. Que direção eu vou seguir? O que a palavra diz? Está aqui, ó, vivo na minha memória, está vivo aqui no meu coração esse texto. Então, eu sei qual é a direção que eu devo tomar, porque a palavra está me orientando nesse sentido. Outra coisa, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, benefícios de memorizar a palavra de Deus. Quais são? Mais um aqui, ó. A Bíblia nos dá forças quando nós estamos sob pressão. Isto é uma realidade. Olha, nos dá força quando nós estamos sob pressão. Aqui, deixa eu voltar aqui para poder colocar direitinho para vocês, ó. Forças quando nós estamos sob pressão. O Salmo 119, versos 49 e 50. Vamos ler esse texto? Vamos ler? Salmo 119, verso 49 e 50. Olha o que diz aqui, ó. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha que texto lindo esse. Quando você está em angústia, quando você está sob pressão, o que te conforta? Olha, o que me consola na minha angústia é isto, diz o verso 50, que a tua palavra me vivifica. Está numa situação difícil? Memoriza esses textos, essas promessas lindas da Bíblia aqui, não é? Isso vai ajudar você a prosseguir, a avançar. Outro benefício de memorizar a palavra de Deus, nos dá conforto quando nós estamos tristes. Conforto quando nós estamos tristes. E o texto aqui é Jeremias. Vamos ler? Jeremias 15, 16. Vou achar aqui e ler com você. Você pode ir marcando esses textos e ler depois, se você quiser. Tá? Jeremias 15, verso 16. Olha outro benefício de memorizar a palavra de Deus. Já encontrei. Jeremias 15, verso 16. Eu vou ler aqui com você esse texto. Diz assim, ó. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Consegue imaginar aqui a experiência, né, do profeta? Achadas as tuas palavras, eu logo as comi. E elas foram o quê? Ó, encheram o meu coração de júbilo e de alegria. Memorize esses textos. Traga a palavra para a sua realidade, né? Outro benefício de memorizar a palavra de Deus é que ela nos ajuda a ministrar aos outros. Quando você tem o texto memorizado, fica muito mais fácil você ajudar as pessoas, você levar a própria palavra para aqueles que estão perto de você. Olha aqui, ó, 1 Pedro 3, verso 15, o texto diz assim, ó, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, se você memoriza, se você guarda a palavra no coração, na hora de uma necessidade, alguém vai te fazer uma pergunta, você olha, pode citar para ele, com segurança, sem medo de errar, né? Porque a palavra é viva e eficaz para você. Meus amigos, nós estamos aprendendo aqui no discipulado moderno como ser um discípulo de Jesus. O nosso grande objetivo do discipulado moderno é esse, sermos discípulos do Senhor Jesus, né? Sermos parecidos com Ele, andar na presença dEle e meditar, estudar a palavra é fundamental. Você se lembra da cruz do discipulado? Eu coloquei para você na aula anterior. Olha, uma vida centrada em Cristo, mas uma vida centrada na palavra,
uma vida de oração, uma vida de renúncia e o cuidado do corpo. Então, hoje eu quero lançar esse desafio para você. Cuidado com a sua mente. O que tem atrapalhado você de ouvir a palavra de Deus? Veja aí, faça uma análise. Seria muito tempo no trabalho? Você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus? Seria o seu envolvimento com os esportes? Você dedica as suas horas livres só para o esporte, para os jogos? O que seria? A internet, música? O que está ocupando o espaço? O que está aqui, enchendo o seu HD, que você não tem condições de armazenar a palavra de Deus? O que é? Eu quero lançar aqui como desafio para você desta aula. Faça uma análise na sua vida e perceba o que está atrapalhando, qual é a dificuldade que você tem para permanecer em Cristo. Qual é o seu grande desafio? Eu já fiz essa pergunta de outra forma, né? Vocês que estão participando aqui já me responderam de outras maneiras, mas eu quero desafiar você aqui a ser específico. Olha, o meu grande problema, o meu grande desafio para permanecer em Jesus, tendo contato com Ele através da palavra, é isso. É tempo? Queridos, não dá para admitir que um discípulo hoje diga, eu não estudo a Bíblia todos os dias porque me falta tempo. Olha, desde que existe vida na Terra, os dias têm o mesmo período de tempo. Os grandes homens do passado também tinham quase 24 horas por dia, cada um deles. O tempo é igual para todos. Talvez esteja faltando para você sabedoria na administração do seu tempo. Mas não é admissível jogarmos culpa no tempo. Porque se jogarmos culpa no tempo, estamos jogando culpa no próprio Deus que criou o tempo. Ele te dá 24 horas por dia. Você trabalha 8, você descansa 8, e o restante você faz o que você quiser. E nessas 8 horas restantes, você pode brincar, você pode comer, você pode se divertir, pode ler, mas não pode deixar Deus de fora, né? Não pode. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa andar na presença de Cristo. Você precisa permanecer em Cristo, conforme diz João 15, verso 7, o texto que nós lemos no início. O meu desafio para você, ao terminar essa terceira aula, é descubra o que está atrapalhando você de permanecer em Cristo. Talvez você tenha que trocar de Bíblia, mudar por uma outra versão, uma linguagem mais fácil, procurar outros recursos para você compreender melhor a palavra de Deus. Mas não deixe esse tempo passar. Hoje é o momento de você permanecer com Cristo. Que Deus abençoe você. Assista essa aula e mande para mim no meu WhatsApp. Pastor, o que está me atrapalhando de permanecer com Cristo é isso. E nós precisamos eliminar isso da sua vida. Mais um outro desafio para a gente terminar. Faça um plano de estudo da palavra de Deus. Você vai dizer para mim assim, pastor, eu estou estudando a Bíblia assim, é o ano bíblico que eu estou fazendo. Não, eu estou lendo o livro de Mateus. Não, eu estou lendo esporadicamente. Onde eu abrir a Bíblia, eu leio. Eu leio 15 minutos por dia, 30 minutos. Como que está sendo a sua comunhão com a palavra? Aberta, lendo, estudando. Então, essas duas questões você vai mandar para mim, para a gente manter o contato aqui, a interação entre nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi
as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir